compartilhar com os irmãos e amigos neste vídeo um sonho de revelação que eu tive no ano de 2007, meados do ano de 2007, foi em junho. Foi um sonho que eu vi Jesus, mais ou menos uns 10 metros assim de distância. Se nessa época eu dei o meu testemunho na igreja, a igreja do meu pai, a igreja batista, e foi muito forte esse testemunho, porque eu tive esse sonho muito claro de madrugada, e eu via ele assim, um pouco de longe, né? Mas conseguia observar as características da pessoa, do tamanho, da altura, do rosto de Jesus. E foi muito forte. E ele estava sério, andando assim pela rua com umas vestes, não era branca, era bege. Eu não vi os seus pés. Não sei se ele estava descalço ou estava de sandália, mas eu vi o rosto dele, um homem mais ou menos de 1,75 m de altura, não era baixo, também não era muito alto, uma pele morena, cabelo ondulado, uma barba cerrada, não muito grande, mas também por fazer, com um rosto um pouco gordinho, assim, com bochechas, né? Tipo o meu rosto. E características de um judeu, né? Nativo. Apesar de eu ter estudado e tenho pesquisado que esse povo que está em Israel não é um povo legítimo judeu, não é o mesmo povo judeu da época de Abraão. São misturas de raças. Tenho pesquisado isso e tenho compreendido que esse povo que se encontra em Israel hoje não é um povo judeu, de uma origem de Abraão. É um povo misturado que se intitulou judeu, com as tradições judaicas, mas não fazem parte da linhagem de Abraão. Sem beleza nenhuma, sem nenhuma característica, que se ele fosse Deus, ele não tem nenhuma aparência de ser um rei, de ser uma pessoa que a gente pudesse ter algum atrativo na sua pessoa, na sua aparência, na sua fisionomia. Aquilo me chocou muito, porque ele é um homem comum, mas muito comum mesmo. E eu me assustei, porque ele não parece ser aquela ideia que a gente faz de Jesus. Eu nunca imaginei Jesus sendo um homem louro, um alemão de olhos azuis, não. Eu também não cheguei a imaginar desse jeito, que eu sabia que isso era uma imagem distorcida, fabricada pela mídia. Mas esse Jesus que eu vi em sonho, ele não tem beleza nenhuma. Ele não parece ser um rei, ele não parece ser o Jesus, que é o Filho de Deus. É um homem muito simples. Se você visse ele passando na rua assim, você vai pensar tudo, menos que ele era o Filho de Deus, Jesus, que é o Todo-Poderoso, que construiu, que criou os céus e a terra. Você nunca vai imaginar isso. E se ele entrar dentro de uma igreja, nesse sonho que eu tive, se ele entrasse dentro de uma igreja hoje, as pessoas nem iam olhar para ele, porque ele é uma pessoa insignificante, no aspecto humano que eu estou dizendo. Depois que eu tive esse sonho, na madrugada, e depois no dia seguinte, o Senhor me levou a Isaías 53, o grande profeta do Antigo Testamento. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto,
era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Um pouco mais à frente, eu não vou ler o capítulo todo, mas um pouco mais à frente Isaías afirma que ele foi transfigurado. Ele sofreu tantas pancadas no rosto, no corpo. E esse sonho mostrava a segunda vinda de Cristo. Eu, como se já tivesse tido com ele, eu vendo ele com essa distância de 10 metros, e as pessoas, algumas crianças que estavam ali naquele local, estavam querendo se aproximar dele para tirar fotos com câmeras digitais e tudo. Eu tive esse sonho em 2007, olha a distância, estamos em 2016. Como se fosse o retorno dele, a segunda vinda dele. Sonho, ele não me falou nada comigo, mas eu entendia as coisas no sonho, sabe? E a interpretação era que ele tinha voltado pela segunda vez, estado com a igreja primeiro, nos céus, arrebatado a igreja. E ele voltou e pisou aqui na terra, e eu já tinha estado com ele. Mas as pessoas que não estiveram com ele, como as crianças que eu vi, algumas pessoas, eles se aproximaram, estavam querendo se aproximar dele para tirar fotos com câmera digital, como se fosse nesse tempo agora que estamos vivendo. E ele andando assim, com sério, passando assim, com aquele jeito dele, sério, não abriu a boca. E eu acordei. Então é um sinal da segunda vinda de Cristo, que está próxima. E eu tive esse sonho. E Deus me levou ao capítulo 53 de Isaías para mostrar que ele não tem beleza nenhuma, ele não tem nenhum atrativo humano. Ele conserva as mesmas características com os sinais nas mãos dos cravos, né, da cruz. E um rosto um pouco deformado assim, sabe? Com as cicatrizes, umas bochechas, um rosto meio cheio de glória, assim. Não parece ser um homem importante, um homem estudado. É um homem do campo, assim, sabe? Bem humilde. Eu deixo esse sonho para os irmãos, que foi muito interessante. Foi em 2007, mas estou relatando nesse vídeo agora em 2016. E como se ele tivesse retornado.